Olá, meu nome é Marta Bergamin, estamos aqui na Escola de Sociologia e Política recebendo a Raquel Rolnick para uma entrevista organizada pelos alunos do primeiro ano no trabalho integrado. Fechamos esse trabalho integrado com esta conversa, com o tema As Lutas Sociais e Urbanas e o Direito à Cidade. Espero que vocês aproveitem. A Raquel Rolnick, ela é arquiteta e urbanista, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde se formou e fez seu mestrado. Ela fez o doutorado no Departamento de História da Graduate School of Arts and Sciences de New York University e a livre docência e titulação na FAUSP em 2015 e 2016, respectivamente. Atualmente, ela é chefe do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, onde ela coordena o Lab Cidade, que é uma plataforma que eu tenho indicado bastante para os alunos. Urbanista, foi diretora de planejamento da cidade de São Paulo e consultora de cidades brasileiras e latino-americanas em política urbana e habitacional. Foi também secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, entre 2003 e 2007. Foi relatora internacional do direito à moradia adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU entre 2008 e 2014, e também foi professora visitante em várias universidades do mundo afora. É autora de livros e artigos sobre a questão urbana, tendo sido vencedora do Prêmio Rio de Literatura, do terceiro Prêmio Ana Clara Torres Ribeiro, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, ambos em 2017, além de finalista em 2016 do Prêmio Jabuti, na categoria Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia, todos pelo livro Guerra dos Lugares, a Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, publicada pela Boitempo em 2015. Ela mantém um blog onde, desde fevereiro de 2020, publica vídeos curtos com informações e análises sobre a questão urbana intitulado A Cidade é Nossa, que eu adorei o título, e também ela disponibiliza esse blog pela plataforma Lab Cidade, que ela coordena, e pela qual quero parabenizá-la especialmente, pois tem sido uma fonte de informações e análises muito importantes nesse período de pandemia. Então, é isso. Agora vou sair aqui, vamos passar a palavra para a Raquel. Obrigada. Muito obrigada, Sônia. Bom dia a todas, a todos presentes. Eu queria agradecer muito esse convite, agradecer a Sônia, amiga querida de tantos anos, agradecer ao professor Aldo Fornazieri, a professora Marta Bergamin, por essa oportunidade que eu espero que a gente tenha de poder dialogar. Nós vamos começar falando bastante aqui das questões estruturais, né? Quer dizer, das formas através da qual o território pode ser acessado ou bloqueado para a maior parte da população. Acho que isso é bem importante, quer dizer, o que define a posição, a localização e a forma de inserção na cidade dos grupos, dos indivíduos, das comunidades e das famílias, e as clivagens que definem esse lugar, porque o território e o lugar é uma construção sociopolítica, né? Ele não é dado, ele não é neutro, e então é a partir dali que a gente vai começar. A pandemia e esse vírus, ele foi uma espécie de alerta final para dizer, gente, não tem carreira solo nesse planeta, né? Qualquer fenômeno, como é o caso deste vírus, né? Ele é um fenômeno global, é um fenômeno que afeta simultaneamente todos os lugares do planeta, e isso também não é o acaso, porque a ideia de uma integração de todo o planeta sob uma única ordem, sob uma única lógica, é um projeto, né? Um projeto que iniciou, eu diria, há 250 anos atrás, com as revoluções burguesas e a emergência do modo de produção capitalista no planeta e sua expansão sobre a totalidade do planeta, chegando hoje, né, nessa escala absolutamente global,
integrada. Então, é sempre necessário, vocês vão ver que eu sempre vou voltar para essa escala global, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, nessa escala global, o papel do país, do Brasil, da América Latina, neste modo de produção, a partir deste modo de produção, sempre foi periférico, né? Então, uma posição de periferia do capitalismo. Então, isso também traz uma especificidade que nos aproxima da América Latina e nos aproxima de outros territórios do planeta que viveram o colonialismo, que foram colônias e que seguem sob a égide dessa colonialidade, pensada a partir do centro do planeta. São ondas e ondas e ondas que emergem a partir do centro e chegam nas periferias, mas também, ao contrário de muitas leituras, o papel desses mesmas formações sociais e políticas que estão presentes nesses territórios, mesmo considerando que eles são a periferia do planeta, não são neutros em relação ao destino desse lugar. Ou seja, há um protagonismo muito importante, né, também a partir desses lugares, dos agentes que estão presentes ali, de quem está atuando ali. E o mesmo raciocínio nós podemos fazer quando a gente está trabalhando, então, as várias escalas, a gente pensa os fenômenos globais e as suas dinâmicas, a gente pensa os fenômenos que, como eles operam nesse âmbito, né, da periferia do capitalismo, mas também a gente tem que pensar na escala local, e dentro da escala local também temos uma dinâmica, né, uma dinâmica aonde, e particularmente isso é muito importante para a gente começar a pensar a primeira questão, né, que é a questão da desigualdade social, o primeiro eixo, e o acirramento da desigualdade social a partir dos padrões de segregação urbana produzidas pelas diretrizes políticas e interesses econômicos que nortearam e seguem norteando o planejamento no processo de expansão da cidade, né? Então, dentro desse âmbito, né, nós temos que entender que uma característica estrutural do modo de funcionamento do capitalismo é a existência permanente de uma margem, de uma exclusão, de um fora. Então, tem dois fenômenos que vão nos ajudar a entender essa posição e como ela incide na própria dinâmica da cidade. O primeiro e aí a gente vai remeter ao Chico de Oliveira, ao Lúcio Kovarik, que é essa ideia de que, no modo de produção capitalista, para além da exploração que já, entre nós, no Brasil, para além da exploração que já ocorre no mundo do trabalho, da mais-valia, etc., a gente tem uma situação onde jamais os salários cobriram o custo de reprodução da força de trabalho, né? Portanto, jamais os trabalhadores tiveram acesso pleno, né, à qualidade de vida, à inserção urbana, e determinando, portanto, uma situação de extrema desigualdade entre os que têm e os que não têm, e, do ponto de vista dos que não têm, então, a segunda forma, um pouco formulada e pensada também a partir do centro do capitalismo, que não tendo os trabalhadores renda suficiente para poder disputar localizações da cidade, porque a terra é uma mercadoria que se disputa a partir das condições econômicas de acesso à terra, então temos políticas, e na Europa isso ficou conhecido como políticas de bem-estar social, né? Políticas onde o Estado compensa aqueles cidadãos que não têm acesso aos bens e aos serviços necessários para a sua reprodução, através, né, de políticas públicas que provêm, né, de forma universal e gratuita esses bens. Então, a falta de moradia é compensada por políticas de moradia, de apoio à moradia públicas. A educação, por uma educação
pública, gratuita, universal. A saúde por um sistema de saúde público universal. Então, esse modelo do estado de bem-estar social aqui, entre nós, nas nossas cidades, na cidade de São Paulo, nas grandes cidades da América Latina, nós não tivemos nem renda suficiente para entrar, né, naquilo que os liberais definem como o mercado, o livre mercado, onde as pessoas livres vão disputar as suas localizações. Já de cara não dá para entrar no livre mercado, isso não é um livre mercado, porque a maior parte das pessoas já não tem nenhuma condição de disputar essas localizações, e também nunca tivemos um estado pleno de bem-estar social. O que nós tivemos foram ensaios, arremedos médios, né, de compensação e distribuição de renda através de políticas públicas. Então, o que a gente vai ter é que o modo de produção da cidade dos mais pobres sempre foi, historicamente, o processo de autoprodução da própria cidade com seus próprios recursos, ou seja, muito pouco ou quase nada, e sem nenhum apoio, nem prévio, né, por parte do Estado. Então, aonde que entra a história das políticas públicas aqui nesse jogo, né? O jogo da autoprodução da moradia é o jogo que constituiu as nossas periferias, as nossas favelas, as nossas pensões, os nossos cortiços, ou seja, a constituição de um mercado, porque rola dinheiro o tempo inteiro, mercado, digamos, paralelo, né? E tem uma pergunta aqui importante: se há diferença entre um tipo de governo e outro tipo de governo em relação a essa situação, e há uma diferença sim, porque no limite isso pode significar uma situação extrema de criminalização, como, por exemplo, a PM entrar dentro das favelas atirando para matar, né, sem mandato policial, então constituindo realmente um verdadeiro estado de exceção, uma espécie de zona cinzenta, onde as regras gerais da cidade não valem e, portanto, valem as medidas extremas. Podemos chegar em situações como essa, ou situações de remoção, onde simplesmente por conta da necessidade, né, de uma nova frente de expansão imobiliária, normalmente capitaneada por uma obra pública, necessitar aquele lugar ocupado originalmente por um assentamento popular, ele sai da frente, e ele sai da frente, ao contrário, né, das desapropriações na área formal do mercado hegemônico, ela é sem nenhuma compensação e simplesmente botando as pessoas para fora, botando as pessoas para a rua. Então, nunca se sabe se aquilo vai ficar, vai embora, se é para sempre, se é provisório, se é transitório, sobre a qual pesa permanentemente um estigma, muito além também das questões já muito conhecidas, das precariedades materiais desse espaço. Por que tem precariedade material? Porque é feito por gente com pouquíssimo dinheiro, sem nada, segundo, sem nenhuma assistência técnica, sem nenhum acesso a nenhuma política pública ex ante. É essa a natureza da precariedade material, mas que, politicamente, sempre foi um espaço, exatamente porque, por conta da ambiguidade, aonde, especialmente desde o processo de redemocratização brasileira, os governos permanentemente negociam a inclusão desse espaço através de investimentos públicos ali. Nunca totais, nunca para eliminar completamente a diferença, o estigma, né? Sempre parciais, sempre um asfaltinho aqui, um pouquinho de água ali, uma escolinha ali, uma coisa aqui, era sempre trabalhados e negociados politicamente com essas comunidades, de forma que a gente monta, e aí eu chego na questão do papel do governo e das políticas públicas nesse processo, há um modelo onde é absolutamente relevante para os resultados eleitorais e políticos essa negociação seletiva com os territórios populares, e faz parte disso, né? Faz parte dessa relação, e isso, por sua vez,
também tem uma enorme importância no nosso próprio modelo político eleitoral. Como é que a gente entende, por exemplo, um tipo de política como a de centrão, em todas as escalas do nosso país, aonde o controle da distribuição seletiva de benefícios entra como um elemento central na própria constituição das bases de governabilidade. Então, isso é absolutamente relevante. E, claro, dependendo de qual é o governo, de qual é a matriz do governo, a gente pode ter políticas que vão investir um pouco mais nessa melhoria, nessa infraestrutura, nessa relação, ou um pouco menos. Vão enfatizar mais, né, o Estado como um locus preferencial de abertura de espaço para os negócios, né? Então, se você pega o discurso do Dória é totalmente isso. Para que serve o Estado? Para abrir frente de negócio. Ponto, acabou. Né? Você pega um discurso do PT, vai dizer que o Estado serve também para construir benefícios e compensações, sem romper com a ideia do Estado dos negócios também, como é o que eu vou falar adiante, quando responde. Então, sim, e quando a gente vai pegar a perspectiva da questão habitacional, né, como enfrentar as dificuldades que decorrem da extinção do Ministério das Cidades e do desmonte das estruturas, inclusive da queda da Secretaria da Habitação a partir de 19, essa pergunta a gente tem que complexificar um pouco. Por que a gente tem que complexificar um pouco? Porque, sim, é verdade que, desde o impeachment da Dilma, né, se diminuiu drasticamente os investimentos na habitação, sobretudo do programa Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa que, pela primeira vez, mobilizou muitos recursos públicos para subsidiar o acesso à habitação de quem mais precisa. Tá? Então, de fato, isso foi sendo desmontado, exaurido, etc. Mas, quando a gente fala isso, parece que a gente estava falando de uma política habitacional universal, que basicamente favorecia os mais pobres. E aí é necessário que a gente discutir isso, a gente questionar isso. Porque o programa Minha Casa Minha Vida é um programa, basicamente, um programa de recuperação econômica e geração de empregos que viabilizou a continuidade do trabalho de grandes incorporadoras que, durante a crise de 2008, a crise financeira hipotecária, eram incorporadoras que tinham aberto capital em bolsa anteriormente, tinham comprado e mobilizado terrenos no país inteiro, se preparado para lançar no mercado o chamado segmento econômico, e que, com a crise financeira hipotecária, os capitais globais que estavam fortemente investindo em habitação, inclusive penetrando aqui através, né, dessas incorporadoras, caíram fora. E na hora que eles caíram fora, essas incorporadoras iam quebrar. E a solução que foi encontrada foi o programa Minha Casa Minha Vida, que, na verdade, o governo compra o produto dessas construtoras entre as pessoas. Então, não é uma política habitacional, é uma política econômica de dinamização da economia através da ideia de geração de empregos, que também tem uma dimensão de propiciar a produção de casas. A terra no Brasil, né, ela e a perspectiva rentista da terra, quer dizer, a terra captura, capta, tira, né, do circuito geral de produção do capital um excedente pela simples existência da propriedade. E isso foi absolutamente exagerado e intensificado com o processo global de financiarização, na fase financiarizada do capital, porque a terra e o espaço construído passaram a ser, nesse período, nessa era, e nós estamos falando desde os anos 80, 90, início dos 2000, depende da temporalidade com que isso aconteceu em cada país, cada vez mais
um elemento central no processo de valorização do capital financeiro global, que tem na Terra aquilo que se chama de collateral, ou seja, a Terra é um ativo para um capital financeiro que levanta, aumenta a capacidade desse capital de alavancar mais capital. Isso todo mundo conhece na sua experiência prática, né? Você vai pegar emprestado um dinheiro no banco, ele vai perguntar: o que você tem aí de propriedade para me dar de garantia? Então, agora você imagina a capacidade de mobilização de capitais enormes com fundos globais, fundos de pensão dos trabalhadores, os fundos de investimento das corporações, os fundos soberanos dos países, todos circulando sem nenhuma barreira, estamos falando do neoliberalismo, entre os países, baixando para usar a terra como ativo financeiro, né? Então, isso quer dizer que vocês que estão aqui, vamos ter que competir pela localização com esses capitais financeiros globais, que têm na localização uma expectativa de lógica que não é a lógica de propiciar espaço para a vida, é a lógica de produzir lucro e rentabilidade financeira. Então, o que aconteceu com o período do Minha Casa Minha Vida? Quando a gente teve uma dinâmica econômica muito forte, cresceu muito, teve um processo de valorização da terra enorme, então cresceram os preços dos imóveis, cresceram o preço dos aluguéis, inclusive muito acima do crescimento dos salários dos trabalhadores, que ocorreu também na era Lula, de modo que, né, a gente entra na crise de 2013, 2014, com um gap enorme entre preços de terrenos e aluguéis e renda, e com o desemprego aumentando, diminuindo a renda que veio depois disso, é a debacle, e estamos vivendo hoje uma verdadeira emergência habitacional. Eu entro direto nesse segundo ponto, né? Porque toda essa narrativa que eu estou falando é como se a gente só tivesse processos globais do capital financeiro, mexendo, mantendo, fazendo trabalhando, manipulando as suas marionetes nos países, e não é verdade isso. Não é verdade porque, e aí eu acho super importante nessa segunda parte, a gente falar do papel fundamental, protagonista da economia popular, da construção do território popular, das suas lideranças, da sua organização, das suas associações. Por quê? Porque a gente está falando, né, de uma história, desde o processo de formação de grandes assentamentos populares, que coincidiu com o processo de urbanização brasileira, explosão da urbanização brasileira a partir dos anos 60, 70 do século passado, processo de organização, luta, reivindicação, de reconhecimento, né, de direitos, e isso se deu muito através de associações e de movimentos sociais e populares em torno do direito à moradia, do direito à cidade, reivindicando, né, nas palavras daquela época, o direito a ter direitos a partir da sua localização na cidade. Quando a gente está trabalhando numa perspectiva, não apenas essas lutas das favelas, das periferias, nós estamos falando mais no final dos anos 90, mas principalmente já nesse século, da emergência de outras lutas, que eu acho que erroneamente, e eu não concordo com essa classificação, se chama de lutas identitárias, né? Então, a luta das mulheres, né? O feminismo, a luta antirracial, né? Contra o genocídio dos jovens negros, a luta pela defesa dos direitos LGBT, todas essas lutas, na verdade, elas colocam sobre a mesa elementos da nossa desigualdade que sempre foram elementos estruturais e estruturadores. O modo de produção capitalista exigiu dentro dele, né, a ideia de que uma parte das pessoas do planeta era uma sub-raça, no caso os negros, a ponto de escravizá-los e a ponto de
mantê-los permanentemente numa negação de direitos, numa negação de acesso. Então, o racismo, ele não é um aspecto, uma questão cultural paralela, mas ele é absolutamente estruturador dos modos de organização. Não é por acaso, né, que são exatamente os jovens negros que são assassinados pela PM nas favelas, naquilo que é constituído como território de exceção, naquilo que o Achille Mbembe define como uma necropolítica. A necropolítica, como política de corpos, é inerente a esse modo de produção. Do mesmo jeito, a questão patriarcal, né? E o papel das mulheres. As mulheres têm um papel absolutamente de exploração no âmbito da reprodução, elas que seguram a onda da vida numa condição de cidade que não dá oportunidade para todos, é através do trabalho da mulher, através da exploração da mulher, através da exploração do corpo da mulher, que também se sustenta esse modelo. Então, essas lutas, eu acho que elas colocaram na agenda questões que as lutas, no ciclo anterior das lutas dos anos 70, não tinham colocado ali, que não tinham estado presentes, e são questões muito importantes e parte da interpretação, evidentemente, parte da interpretação dessa enorme onda conservadora e fascista que a gente está vendo, ela também emerge como uma reação, né? Até onde a gente vai poder colocar a questão de direito? Distribuir um pouquinho de dinheiro para esse, já virou até pauta neoliberal. Bolsa Família, né, já é parte das políticas defendidas pelo Banco Mundial e pelo neoliberalismo mainstream. Dá dinheiro para eles, eles vão continuar consumindo e vão continuar fazendo a máquina girar. Não estou dizendo com isso, pelo amor de Deus, que a gente não deve ter políticas como essa. Eu só estou falando qual é o limite dessas políticas em termos de ruptura, né, de um modo de funcionamento. A mesma coisa que o governo compra a casa, a porcaria da casa que a construtora faz, né, lá no quinto dos infernos, e dá para pessoas. Bom, é mais ou menos a mesma lógica, né? Uma lógica que não mexe 1 milímetro no lugar que é ocupado por esses diferentes atores na disputa pela localização da cidade, né? Então, a gente é como se tivesse uma espécie de, nesse momento, né? Qual é o elemento unificador entre as lutas da moradia, que desde os anos 90 começaram a provocar ocupações e fazer ocupações de terrenos e de prédios vazios, com uma dupla agenda? Uma primeira agenda de poder, a partir do lugar ocupado, se constituir como agente político e negociar acesso à distribuição de casas que ocorre no âmbito da política. Então, essa sempre foi um pedaço da ação dos movimentos sociais, se constituir como ator para poder disputar essa distribuição. Mas, num outro ponto de vista também, para oferecer moradia para quem não tem, né, numa condição de extrema precariedade, e estruturar, e é muito importante a gente falar disso, porque eu vou retomar isso no fim da minha fala, estruturar formas coletivas de reprodução e sobrevivência baseadas em valores como a solidariedade e a auto-organização, que têm sido fundamentais hoje na estratégia de combate à pandemia nos assentamentos populares. Eu estou falando com isso que não teve apenas a produção de um espaço de quinta improvisado, né, horroroso, ilegal, informal, mas esse processo significou também uma experiência concreta de auto-organização, de autogestão em condições extremamente difíceis, que se constituíram como uma base, uma praxis, uma base concreta de aprendizado, né, a viver nos baixos recursos e no limite, fundamental nesse momento da pandemia, né? E sim, o direito à cidade parece que ficou como uma espécie de guarda-chuva. Acho que a melhor metáfora que eu consigo dar para essa discussão do direito à cidade
é como se ele fosse uma plataforma, né, num rio, numa corrente que está indo, uma plataforma na qual se agarram vários movimentos, várias lutas, estabelecendo um campo comum que tem a ver, né, com a ideia e a produção de uma utopia, né, de cidade para todos. Pensando a questão das universidades, né, e na formação dos profissionais, na inserção do mercado de trabalho, né, eu acho que a gente sempre tem as universidades, e acho que é por isso que elas também estão sofrendo um ataque enorme nessa onda conservadora, porque as universidades têm sido um lugar de adestramento, né, de inserção, de formação para o mercado de trabalho, mas também tem sido um lugar de pensamento crítico e de ação crítica, né? Então, acho que isso é uma das questões importantes em termos do papel das universidades, né? E em relação às novas utopias, para poder a gente pensar e pensando como montar, como implementar uma reforma urbana, né? É claro que a leitura que eu faço é uma leitura que nós ficamos, o movimento pela reforma urbana, que emerge, né, sobretudo nos anos 80, trabalhou muito esses anos todos com uma estratégia institucional regulatória, de modificar os marcos regulatórios no sentido de ampliar o direito à cidade, mas também uma estratégia institucional no sentido de conquistar governos, né, governos locais e depois o governo nacional, imaginando que a partir daí seria possível, uma vez sentado ali, implementar essas políticas. E eu acho que, olhando criticamente para essa trajetória, embora ela tenha propiciado experiências bastante interessantes e relevantes, experiências de redistribuição, experiências de maior participação, elas se confrontaram com um Estado que não está organizado para fazer reforma urbana, absolutamente, né? E que ele está absolutamente estruturado para propiciar os negócios urbanos, aqueles que têm a cidade como negócio. Estes mandam na política urbana. E o seu poder na política urbana não é um poder que tenha diminuído. Quando a gente está falando em privatização e parcerias público-privadas, nós estamos falando em aumento do poder desses setores, basicamente. E é nessa direção que a gente foi caminhando contraditoriamente também nos anos 90, ao mesmo tempo em que estávamos falando de plano diretor participativo, estávamos falando de função social da cidade e da propriedade. Então, nós tivemos um caminho que hoje a situação é um pouco diferente, no sentido de que as lutas e as ocupações, as ações de coletivos culturais, as organizações como o Passe Livre, trabalham muito mais com uma perspectiva de imediatamente constituir espaços e formas de ser e de existir, né? Digamos, que representam uma espécie de defesa de um território sob uma ordem que, como eu disse, é mais solidária, é mais de defesa da vida e menos voltada para o lucro, e praticando já essas transformações, ao invés de colocá-las simplesmente numa agenda política, num programa de governo para depois ganhar a eleição, para depois tentar implantar. Então, para poder se transformar e poder reverter e poder construir uma outra política urbana, vão ter que construir espaços de articulação e convergência muito importantes. E isso é um processo, a meu ver, em marcha, não é um processo absolutamente acabado, né? Aqui há uma questão também sobre a questão da revitalização do centro
e os imóveis abandonados no centro e essas perspectivas de se transformar em moradia. Aí também é muito importante esse debate, né? Por quê? Há anos a gente ouve falar revitalização do centro. O que é esse raio de revitalização do centro? É uma narrativa dizendo que o centro está morto. Ora, o centro não tem nada de morto. O que aconteceu com a área central da cidade de São Paulo é que ela foi abandonada como espaço de moradia e de consumo e de trabalho pelas elites, que constituíram novas centralidades, né? Primeiro na região da Paulista, descendo para os Jardins, aí em direção à Faria Lima, a Marginal de Pinheiros, constituindo novas centralidades corporativas e de média e alta renda. Até então, basicamente, a matriz funcionava assim: pobre anda de transporte coletivo, classe média anda de carro, né? E o centro é o lugar de maior acessibilidade de transporte coletivo, sem classe média, e muito bloqueado para o carro, porque é cheio de calçadões e impossibilidade do carro permanecer. Então, a política pública ajudou a afastar as classes médias e altas do centro da cidade e popularizou o centro da cidade. Mas a política pública, em vez de reconhecer que é um centro popular e investir, abandonou o centro. Então, no sentido de manutenção, qualidade, etc. Então, também vai ficando sem capitais, né, presentes ali, vai ficando fisicamente também degradado, né, caindo, decaindo, muitos edifícios vazios, abandonados, funcionando só como um ativo ali, mas sem nenhuma rentabilidade imediata, né? E aí eles acabam sendo ocupados. O que a gente pode dizer é que a gente já teve políticas. Tem duas coisas, primeiro. Por que então a revitalização não dá certo? Primeiro, porque o centro não está vazio, muito menos morto. Então, você tem um tecido social. Pra vocês terem uma ideia, o maior PIB comercial da América Latina. O número 1 é a 25 de março. Número 2 de PIB comercial da América Latina é a Santa Efigênia, 2 lugares do centro. Não é o Shopping Iguatemi, nem o Cidade Jardim. Então, para a gente entender a dinâmica, inclusive comercial e financeira, que rola lá, né? Então, os projetos, ao invés de pensar, né, em melhorar a condição e trabalhar a partir de quem está lá e com que está lá e para quem está lá, não. Todos os projetos são projetos que pressupõem a eliminação da presença dos projetos populares. Se vocês olharem ali no Lab Cidade ou no meu blog, vocês vão acompanhar, por exemplo, tudo que significa a enorme luta e o confronto em torno da Cracolândia, né, a região dos Campos Elíseos, né, uma dessas fronteiras. Mas, dito isso, isso não quer dizer que a gente já não tenha tido na história ali de São Paulo, e especialmente nas experiências que já rolaram desde os anos 90, né, já tem pelo menos 15 edifícios que tinham sido ocupados, reformados, transformados em moradia, com gente morando. Então, esse é um processo que também foi conquistando, muito pouco, né, mas foi conquistando. Isso quer dizer que ele é absolutamente viável, né, de poder ser feito. A pergunta da mobilidade urbana, né, quer dizer, como melhorar a situação do transporte coletivo. Como eu falei para vocês, como sempre transporte coletivo era coisa de pobre, então ele não tinha a menor importância mais. Quando todo mundo começou a comprar carro, e aí virou um congestionamento monstro, e a classe média não consegue mais andar, e fica no congestionamento junto, né, com as classes populares, e só quem escapa é o motoqueiro, então a questão do transporte coletivo virou um problema na agenda pública, né? E a hora que vira um problema na agenda pública, então começa-se a pensar em políticas mais intensas de investimento no transporte coletivo de massa. Não tem outro jeito a não ser transporte coletivo de massa sobre trilhos, porque as densidades que a gente tem são muito altas, não segura com ônibus.
Só que o lobby do ônibus é tão poderoso, né? Por um lado, e por outro lado, as, as políticas erráticas, né, em relação à ampliação dos transportes coletivos, políticas que não vão seguindo um plano unificado que vai sendo implementado pouco a pouco, mas sim em cada governo se desiste, faz com que a gente tenha investimentos ainda muito aquém do que o necessário para uma mobilidade minimamente possível na nossa metrópole. Agora eu queria aproveitar esses 10 minutinhos finais dessa primeira parte da nossa conversa para pensar o item 3, as desigualdades estruturais no enfrentamento da pandemia e na pós-pandemia. Como eu disse, nós somos agentes do cenário pós-pandemia. Gente, a pandemia é uma crise, mas não é uma crise sanitária. A pandemia, a meu ver, é a expressão de um modelo estrutural em crise. E aí eu não estou falando apenas do modelo da segregação urbana. Eu estou falando do modo de produção capitalista na sua fase financeirizada, né? Neoliberal, que antes mesmo de estourar a pandemia, já estava estourando como crise. Essa ideia de que o capitalismo, seu pressuposto é o crescimento sem parar, com geração de emprego, com mais renda, com mais consumo, com mais crescimento, com mais renda, com mais consumo. Não cabe. E mais que isso, o que nós estamos começando a perceber, e a pandemia é a expressão disso, é a toxicidade desse modelo. Nós montamos um modelo que mata. O modelo de circulação por automóveis, caminhões e ônibus mata. Mata de poluição, mata de acidente. Apareceu muito claro agora na época da pandemia que metade dos leitos da UTI do país eram ocupados por acidentados no trânsito. Você imagina o que é isso? A gente está chocadíssimo com a pandemia e essas mortes. E as mortes em função das opções tóxicas de alimentação, de transgênico, adotadas pelo agribusiness e pela exploração dos recursos minerais. Enfim, nós estamos falando, como diz o movimento ambientalista europeu, não tem planeta B, e, portanto, esse limite está claramente colocado. O limite do modelo, pode deixar que o mercado vai dar conta de tudo, já tinha estourado. O Chile, que é o laboratório neoliberal mais acabado da América Latina, explodiu antes da pandemia. Então, nós estamos falando, esse modelo que é baseado na circulação infinita, na circulação sem parar, intensa, cada vez mais rápido, de repente, a circulação mata. Se você vai de um lugar para o outro, você leva o vírus e contamina todo mundo. Então, esse modelo está em xeque, está em crise. Os modelos de vigilância cibernética, de transformação das pessoas em máquina sem contato e relação apenas virtual através das telas. Um modelo de controle da população e distração do trabalho, da mais-valia delas, através dos dados que elas produzem, já está sendo implementado. Um modelo de fechamento, de privatização, de guetificação, de isolamento, onde a matriz nem é mais o condomínio fechado ou o shopping center, é uma coisa mais radical do que isso, é a casa fechada, né? Totalmente isolada, sem nenhum contato, sem a dimensão pública da vida, já está sendo também experimentado concretamente. A utopia da vigilância total, do controle total, né, de uma sociedade cibernética onde não há diferença entre homens e robôs, e o comando é um comando abstrato, financeiro, digital. Essa utopia é uma das utopias que se apresenta nesse momento. Do outro lado, também muito apoiadas, né, por perspectivas fascistas. Nós também estamos vendo emergir
durante a pandemia, com muita força, as formas de auto-organização, de solidariedade, de economia solidária, de circuitos de troca, de circuitos de apoio, elementos que também já tinham sido experimentados ao longo da história, mas que, nesse momento, também se colocam e estão estabelecendo novos espaços de organização do cotidiano, da vida, em outras bases, voltados para a vida e não para a renda, né? Então, esses espaços voltados para a vida, organizados para a vida, nessas práticas, também estão aparecendo muito claro, talvez, novas formas de ação das políticas públicas. E aí, só para dar uma fechada pensando num exemplo muito claro de política pública, historicamente as políticas públicas, mesmo as políticas de bem-estar social, foram políticas unificadoras que definem um modelo, né? Um modelo de educação, um modelo de cidade, um modelo de vida, um modelo de ser centralizado, pensado de forma centralizada, definido de forma centralizada, cai de Marte sobre os territórios, né? Muitas vezes provocando despossessão, deslocamento, não entendimento, exclusão. Contra esse modelo, a gente fica pensando o que são essas práticas a partir do território, e com o território, e juntos, e a partir das pessoas, e com suas especificidades. Eu acho que nós estamos participando da disputa, nós somos protagonistas dessa disputa no pós-pandemia. Não devemos imaginar que o pós-pandemia é voltar à ordem que tínhamos, porque a voltar à ordem que tínhamos não é uma ordem de defesa da vida, é exatamente uma ordem que está nos levando cada vez mais para a morte. Eu acho que é nesse momento de crise que se coloca também a perspectiva de construção utópica, né? De construção e de pensar numa nova sociedade, numa nova cidade. Bom, acho que é isso que eu queria colocar como minha provocação final e estou aqui disponível para as questões que vocês tiverem. Muito obrigada pela sua fala, é muito instigante te ouvir falar, e eu fico muito animada, enfim, tenho interesse nas minhas pesquisas também, de ouvir sobre essas novas formas, né, de organização, quer dizer, não tão novas, mas, enfim, que estão sendo colocadas em práticas que podem ajudar a gente a passar por esse momento, né? Talvez você pudesse falar, então, Raquel, um pouco mais sobre como você está enxergando essa possibilidade da construção de uma nova sociedade, né, com um novo momento, enfim, não tão regulado pelo capital ou por essa financiarização do capital, com essas formas de organização que, embora sejam exemplares, né, elas estão localizadas, me parece, em alguns territórios já mais organizados, né? Não estão pela cidade toda, por exemplo, em São Paulo, né? Eu acho que os lugares que já tinham uma organização anterior conseguiram fazer agora, rapidamente, ir estruturando uma forma de ajudar e estar muito presente para as pessoas que estão precisando de comida, de atendimento médico, de ambulância para chegar ao hospital, etc., né? O que a gente tem visto. Mas isso não está pela cidade toda, né? Talvez você pudesse falar um pouco mais desses movimentos e de como, talvez no momento de pós-pandemia, a gente consegue estruturar novos modelos de organização social, de organização política. Uhum. Sim, eu acho que isso é muito importante observar, e não é uma coisa lateral, é uma coisa muito estrutural verificar que quem conseguiu reagir imediatamente e se organizar do ponto de vista coletivo é quem já era organizado, quem já tinha essa prática, quem já tinha essa estruturação. Então, é impressionante olhar como isso está presente nas ocupações, como isso está presente nas favelas que já tinham uma organização, e a potência de um processo
que é um processo territorializado e capilarizado, né? Então, o que me parece importante desse aprendizado para o futuro, é a importância das políticas de autogestão e auto-organização, né? Eu acho que isso há uma história, há uma tradição, há uma história longa, né? Há uma tradição longa cooperativa e de autogestão na história da esquerda, mas sempre foi muito secundarizada isso em relação àquilo que o Carlos Weiner chama de esquerda de Estado, né? Uma esquerda que priorizou, antes de mais nada, o Estado. E me parece que, nesse momento, a emergência de práticas como essa vai abrindo de novo caminho para fortalecer a ideia de uma cidade, o Estado não pode perder de forma nenhuma o seu papel de redistribuidor de recursos, porque senão aí vai ficar fogo, né? A gente deixa o Estado só para as corporações e a gente fica sem nada, sem o recurso público, só sendo explorado. Então, me parece que é fundamental ter recursos públicos para apoiar essas iniciativas autogeridas. Quem disse que a melhor cidade é essa do asfalto, dos carros, né? Dos shopping centers, dos espaços construídos dessa forma? Que aprendizados de organização do espaço e do território nós podemos ter também? Vou dar um exemplo pequeno, né? Pontual, mas que eu acho que é um exemplo um pouco do que eu estou dizendo, que é, por exemplo, todo o movimento que andou acontecendo de hortas urbanas, né? De segurança alimentar local, coisas que absolutamente minoritárias e que, num momento como essa, estão segurando a maior onda, né, de pessoas que não vão ter fome, né? Então, eu estou falando de não apenas formas de organização social, mas eu estou falando também de formas de organização territorial, que não são o modelo predominante, que não são o modelo hegemônico que nós temos. Porque a gente tem que tomar cuidado, porque a pauta da inclusão, a nossa pauta da esquerda, das lutas urbanas, sempre é inclusão. Inclusão societária, inclusão. Inclusão no quê? Num modelo que mata? Não quero. Então, isso nós temos que pensar também. Qual é o modelo? Uma pergunta que surgiu aqui um pouco sobre a questão da classe média, como que a classe média, enfim, pode perceber, né, que o modelo de vida que funciona para si não é um modelo que abrange toda a coletividade, né, porque, no fim, no Brasil, a gente teve esse movimento de a classe média incluída nessas políticas públicas e deixando uma parcela maior da população não incluída, mas de alguma maneira resolvia ali, né, para o desenvolvimento do país, a classe média sendo incluída. Então, apareceu essa pergunta sobre a classe média, e outra pergunta, se você conhece algumas experiências nessas outras lógicas no interior do Brasil. Não, então, vamos começar com essa segunda pergunta, né? Eu falei bastante pensando em São Paulo, que é o lugar que eu conheço mais, mas eu tenho certeza absoluta que essas questões que eu estou falando, elas estão presentes em muitas outras cidades, inclusive em cidades do interior, né? Por exemplo, vocês estão vendo que eu estou numa paisagem aqui, eu estou numa cidade do interior de Minas, e é uma cidade de 5.000 habitantes, no interior de Minas. O que eu estou observando, por exemplo, nessa cidade, é impressionante, quer dizer, a organização que a cidade fez para poder combater em 2 níveis, né? Uma organização forte de isolamento, bloqueio, controle, tarará, mas também as iniciativas que apareceram imediatamente
de redes comunitárias, de redes de estruturação de apoio aqui, e as lideranças que apareceram. Eu conheço esse lugar, porque eu estou aqui, eu moro aqui também há muitos anos, então, moro em São Paulo e moro aqui, eu vi como isso emergiu e, evidentemente, como isso vai incidir no próprio processo eleitoral, com aqueles que estão liderando ou estão à frente desse processo, eventualmente ganhando maior importância, né, na cidade a partir da eleição. A outra pergunta é a classe média. Eu acho que a pandemia trouxe uma questão muito complicada, né, que é a seguinte: o vírus, ele se expande por contágio, né? Então, a ideia, né, de que meu corpo, sou eu com o meu corpo que mato o outro. E numa sociedade muito desigual, onde uma parte da classe média, um verdadeiro exército, né, de pessoas lhe provendo serviços, né, para que, permanentemente, a ameaça de que essa pessoa pode lhe contaminar faz com que, de repente, o lugar onde essa pessoa mora e qual é a condição de vida dela passa a ser relevante. Eu me lembro muito de uma frase que a Hermínia Maricato sempre fala, que é assim: nas nossas cidades, né, os trabalhadores não desaparecem depois das jornadas de trabalho, eles têm que ir para algum lugar, né, têm que morar em algum lugar, têm que estar em algum lugar. Então, é relevante, né, o tema da moradia. Então, isso tem aparecido, de repente, na pauta da classe média. Opa, onde essa pessoa mora? Será que onde a pessoa mora é seguro? E aí é seguro eu ter contato com ela? O que está acontecendo com ela lá onde ela está? Então, aí começa a aparecer e esse tema começa a ser posto sobre a agenda. Claro que aqui nós temos duas posições, né? Porque a gente tem um presidente que está dizendo: pode morrer, morre à vontade, que morra, né? Então, pode contaminar, não estou nem aí. Tem essa é a fala, porque realmente, para esse presidente, isso já estava claro, com toda a ideia da lei do armamento, de tudo, que para ele a vida não tem a menor importância, mas a mínima importância. Mas também teve todo um movimento de dentro da própria classe média, de abraçar a vida e defender a vida e entender que, de repente, a sua vida também depende de outros. Isso talvez abra algum espaço, né, de articulação política no sentido de se apoiar, né, a partir daí, políticas públicas um pouco mais justas, um pouco mais solidárias, um pouco mais redistributivas. Surgiu uma pergunta sobre o centro, de pensar um pouco essa questão da revitalização do centro com os processos de gentrificação, como pensar outras lógicas, né, de reformas urbanas, digamos assim, em que as pessoas que já moram no local, mesmo os territórios das cracolândias, enfim, possam ser pensados de outras formas, né? E a Sônia está perguntando sobre um processo dos 15 prédios, mas eu perdi essa parte, não sei, ou está num texto seu, para que se você pudesse falar um pouco mais desse processo. Bom, falando então um pouco mais sobre essa questão dos processos o mercado imobiliário já voltou para o centro, né? Se era essa o objetivo das políticas, já teve uma série de lançamentos ali, né? E é incrível que uma parte desse estímulo vem da própria política, do próprio plano diretor, da própria incentivos que se deu ao mercado imobiliário, quando, por exemplo, se definiu que na cidade inteira se paga outorga onerosa de direito de construir, ou seja, as incorporadoras têm que pagar se quiserem ultrapassar a construção a uma vez a área do terreno, e esses recursos vão para um fundo, né, um fundo de investimento
mais redistributivo na cidade, e no centro não se paga outorga, né? Então, e nos eixos em torno dos corredores de ônibus e das estações de metrô e trem. Então, ali vai emergindo um mercado imobiliário muito forte, que sim, vai provocando, sim, um processo de expulsão, né, de moradores ali. Então, qual é a política possível para se evitar a expulsão desses moradores? É a criação prioritária, é o uso dos recursos públicos prioritariamente para promover moradia, mas não só moradia, espaços de consumo, espaços de trabalho, né, dentro desses locais. Eu vou dar o exemplo aqui da Cracolândia, e vocês, se tiverem mais curiosidade de entender melhor isso, vocês podem consultar a página do Fórum Mundaréu da Luz, que é um fórum de organizações sociais e laboratórios de universidade que trabalham juntos ali na Cracolândia, mostrando que a questão que tem que ser tratada de uma forma intersetorial, né? Misturando saúde mental, assistência social, moradia, economia. Não dá para trabalhar setorialmente. Isso é outra lição muito importante da pandemia. Não dá para trabalhar com os nichos setoriais. E nós propusemos ali, nesse espaço, um projeto que é o Campos Elíseos Vivo, que é uma proposta de como melhorar a condição daquele lugar, porque o lugar não está legal, tem que melhorar a condição daquele lugar, mas protegendo e promovendo a permanência das pessoas. Isso é absolutamente possível. O problema é que as políticas públicas fazem o contrário. O tal do Pio Central que foi lançado agora é um processo de arrancar quem está lá e abrir frentes para quem não está lá. A PPP habitacional, que está sendo feita em Campos Elíseos, é isso também. E por quê? Porque a conta precisa fechar. Que conta é essa que precisa fechar? A conta que precisa fechar como é uma parceria público-privada, então o parceiro privado tem que ter uma rentabilidade no tempo. E para ele ter uma rentabilidade no tempo, não pode ser moradia de pobre, ponto. Então, não pode ser moradia de pobre. E pronto, e moradia de pobre é onde? É nada, é em lugar nenhum, é na rua, é o fora. Então, acho que é muito importante se pensar, né, uma forma de intervenção ali, né, e é absolutamente possível isso, que preserva esses territórios populares. Alguém aqui, isso foi o João Ricardo, falou da experiência da FUCVAN no Uruguai. É realmente uma experiência incrível de política habitacional, histórica, já durante décadas, baseada em cooperativas de autogestão, e que agora também estão se desafiando a entrar dentro de área central para poder trabalhar a área central, mas usando, inclusive, terrenos públicos e prédios públicos. Isso é fundamental. Os prédios públicos, os terrenos públicos não têm que entrar na PPP para poder dar rentabilidade e servir de collateral para os fundos imobiliários. Os terrenos e os prédios públicos têm que ser disponibilizados para as organizações de autogestão poderem produzir, né? Acho que isso seria muito importante também. Alguém está falando aqui também da descentralização, né? Uma política mais descentralizada, né? Na cidade. Na real, a cidade também já se descentralizou muito. É que talvez a nossa narrativa sobre a cidade é uma narrativa que ainda não deu conta das transformações que aconteceram, né? Se você for para uma região como Campo Limpo, na Zona Sul, Campo Limpo é uma centralidade, é uma centralidade hoje, né? Não é mais. Acho que o modelo centro-periferia que a gente tinha não é mais exatamente assim. Ele é muito mais complexo, né? E ele é muito mais complexo e ele é muito mais policêntrico, e a gente tem que reconhecer muito mais a atividade comercial e de serviço que está presente hoje naquilo que a gente chama de periferias, e pensar como, a partir desse lugar, esse lugar podia oferecer muito mais qualidade
Alguém está falando ainda sobre a Cracolândia, né? A Sala São Paulo, a operação do Porto Seguro, né? Você tem, ao mesmo tempo, uma presença, né, de intervenções que atraem classe média e uma população completamente abandonada, assim, uma população que é o fim da linha. A maior parte da população do fluxo é uma população que saiu de instituições de encarceramento, que vão desde creches, Fundação Casa, presídio, em situações de dependência química. Aliás, a maior dependência química do fluxo não é o crack, é o álcool, né? Isso também se fala muito pouco. E as políticas para se pensar esse lugar têm sido basicamente políticas de eliminar, de arrancar, de tirar de lá, de limpar, de jogar bomba, né? E não políticas de acolher naquilo que é necessário as pessoas serem acolhidas, sob a justificativa da guerra às drogas. A justificativa da guerra às drogas tem sido, e isso não só ali na Cracolândia, mas a gente vê também na intervenção nas favelas, a grande justificativa para se pensar, para criar uma justificativa para a necropolítica, para entrar arrebentando e arrasando ali. Isso não quer dizer que não está presente o tráfico de drogas ali. Não quer dizer que, inclusive, o tráfico de drogas e outros mercados ilícitos estão ali explorando a economia popular e exercendo uma governança territorial sob regimes de controle territorial privados. Então, a gente tem regimes de controle territorial privados naquilo que são espaços governados pelo capital e definidos pelo capital, que no limite vão dar aquilo que até apareceu numa das perguntas, como charter cities, quer dizer, espaços totalmente governados pelo capital, sem nenhuma mediação, né? A única mediação são as leis contratuais do mercado. A gente tem isso, né? A partir de políticas públicas e de grandes corporações, mas a gente tem também regimes de governança territorial privada delinquenciais e que atuam fortemente nesses assentamentos. E eu acho que nós não estamos atentando para o tipo de transformação que esses regimes de governança territorial privado têm provocado, e as políticas que se relacionam ali, elas estão completamente desconectadas, porque a política é a política da PM, só que a PM, o aparato militar, está presente na estruturação do controle territorial delinquencial, por exemplo, através de milícias, ou de coisas muito parecidas com milícias. E a gente tem que enfrentar essa questão. Desculpa ter colocado essa questão agora, um pouco no fim desse nosso encontro, mas eu acho que isso é outra das dimensões que nós temos que entender do que está se passando, e inclusive como que isso está se passando nos territórios, para a gente poder pensar que outras formas de governança territorial que podem acontecer nesse espaço, aonde não seja a linguagem da violência o repertório principal, porque é isso que tem acontecido e é isso que tem sido. Então, acho que a gente tem que entender, nesse momento, as novas formas, né, de estruturação territorial na sua, digamos, complexidade. E o Lui pergunta se tem uma crise ética de responsabilidade, porque além dessas novas formas importantíssimas, seria urgente a responsabilização desses excessos e abusos da produção, da forma de relação do trabalho, do consumo. É isso mesmo, Lui. Eu acho que a crise é uma crise civilizatória mesmo, é uma crise de valores. E o consumo e a celebração do consumo, que inclusive a ideia da ética da prosperidade, que está presente, né, em algumas linhas
igrejas evangélicas, a ideia da acumulação, a ideia da celebridade, tudo isso, e a submissão dos corpos a essa lógica imanente, é isso que vai ter que ser superado. Então, isso é muito mais profundo mesmo, porque não é só uma discussão sobre as relações de produção, é também uma discussão sobre as subjetividades, sobre os desejos, sobre como, porque cada vez mais a gente foi percebendo ao longo da evolução, né, das relações de produção e consumo, que o processo de exploração vai muito além do chão da fábrica, que eu, quando estou aqui me mexendo com o meu celular e através dos meus percursos eu defino um tipo e alguém que capta meu celular pega e a definição desse tipo e joga para um marketing de uma empresa que me oferece um produto que tem a ver com aquilo que eu estava desejando, porque foi captado a partir do meu próprio movimento, nós estamos falando de outra fase. Nós estamos falando de uma exploração que está ocorrendo na esfera da circulação, na esfera do endividamento, da submissão da pessoa ao endividamento, ao endividamento individual, não mais endividamento dos estados, o endividamento das pessoas, as pessoas se endividando e se submetendo diretamente através dos próprios impulsos de consumo. Então, como, né, a gente vai dar conta agora de uma nova forma como essa, né? Eu li outro dia um texto que falou, bom, vamos desligar os celulares, vamos nos desligar disso. Evidentemente que na hora da pandemia, a gente ficou mais dependente ainda, e, portanto, mais enredado ainda nessa armadilha e nessa trama. Mas, por outro lado, preciso ficar claro que essa ruptura é necessária e que, para poder sair, não vamos sair como opção plano Marshall desenvolvimentista, porque isso vai ser mais do mesmo. Eu acho que é um pouco esse é o questionamento que eu gostaria de fazer nesse momento, né, para que a gente possa desconstruir, né, a armadilha que, inclusive, foi a armadilha que nos prendeu e nos jogou numa situação tão terrível como essa que nós estamos vivendo no Brasil hoje, com esse governo psicopata e fascista. Com certeza, César, que pergunta se eu concordo com Zizek que o pós-pandemia trará uma possível renovação do marxismo, acho que sim, acho que já está acontecendo. Já é uma renovação, e a pergunta que não quer calar então, vai ser mais um canto de cisne, né? de um regime que não tem nada a nos oferecer, apenas a morte, é isso? Né? A ideia de que a ciência ia nos salvar, que a gente ia conseguir ter a vida eterna, porque a medicina tão maravilhosa, a ciência tão maravilhosa ia nos salvar, e agora, ciência, cadê? Está todo mundo morrendo que nem folhas das árvores, né? Então, eu acho que a gente está falando do fim de um paradigma. Ou ele vai se estender mais e vai ser um canto de cisne ali do capitalismo. Ou a gente vai conseguir renovar muito mais a partir dessa experiência, né, as nossas utopias, e evidentemente me parece que o marxismo vai nos dar muitos elementos, mas nós vamos ter que limpar o marxismo de sua, enfim, de questões que, no momento em que o marxismo começou a escrever, que é em plena Revolução Industrial, estavam colocadas, e hoje estão colocadas outras questões. Então, a gente precisa fazer avançar, né, o marxismo no sentido de incorporar a pauta da colonialidade, do racismo, do feminismo, de incorporar a pauta da ideia de que o consumo e o crescimento ilimitado não são uma solução, enfim, a pauta ambiental, socioambiental, da justiça ambiental, eu acho que tem questões ali que nós vamos ter que incorporar muito fortemente para poder seguir.
A gente está chegando um pouco no horário combinado, né? Queria agradecer muito a tua participação aqui no nosso trabalho integrado aqui da Escola de Sociologia e Política. Foi um encontro muito bonito e acho que a gente se preparou para essa escuta da tua fala, como um processo. Acho que foi muito, muito produtivo para nós. Queria te agradecer muito. Não sei se a Sônia quer Também. abrir o microfone dela e falar alguma coisa. Não, também só queria agradecer muitíssimo. Foi uma bela de uma comunicação aí que você fez. Você, assim, realmente ajudou a gente muito. Muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada, Raquel.